filhotes, eu sou o professor Renaque Almeida e essa aqui é a nossa aula 3 da Super Revisão Enem. Continua acompanhando aqui no nosso canal, vamos junto! Muito bem, filhotes, essa aulinha 3 agora da revisão final Enem vai ser sobre tecidos vegetais, tá? A probabilidade disso vir na prova do Enem é grande e eu quero te mostrar em que condições, né, aquilo poderia ser cobrado, tá bom? Vamos lá. Primeiro, os tecidos que uma planta tem podem ser divididos em duas categorias: os embrionários ou tecidos de formação e os tecidos adultos ou tecidos permanentes, tá? Os tecidos embrionários, filhos, são os famosos meristemas. Lembra desse nome, meristema. E como ele é um tecido embrionário, as células dele são indiferenciadas. Por isso que ele tem uma grande capacidade de fazer mitose. E isso é muito importante para a planta para três funções. Ó. O meristema ajuda a planta no seu crescimento, né, para aumentar o número de células. Também ajuda a planta para fazer uma regeneração, caso a planta tenha sofrido algum tipo de lesão. E também ajuda a planta para a reprodução assexuada. Atenção para cá. Por exemplo, se na prova do Enem aparece algum vegetal, alguma planta, que foi produzida em laboratório, tem algum tipo de mutação, por exemplo, né? E ela tem muita vantagem econômica para o produtor. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que clonar esse vegetal para preservar, para manter as características vantajosas. E como é que ele vai fazer clonagem da planta? Ele vai começar a reproduzir as células meristemáticas. Então, reprodução assexuada, a gente utiliza meristemas da planta que têm característica vantajosa. Outra coisa legal, filho, os meristemas podem ser primário, tá? Que vão ajudar a planta no comprimento, e o meristema secundário, que vai se multiplicar e ajudar a planta a ganhar espessura. Certo isso? Vem cá agora. Agora vamos lembrar dos tecidos adultos, tá? Vamos lá. Primeiro, o tecido adulto de revestimento são dois, tá? A epiderme, que é o que reveste a planta nas regiões mais jovens, tá? E o suber, que é quem reveste o caule da planta quando a planta está mais amadurecida. Esse suber também é chamado de cortiça. Sabe aquela rolha que usa para fechar a garrafa do vinho? Ela é feita de cortiça, que é o suber, na verdade. Fechou? A epiderme das folhas tem uma estrutura interessante, que são os estômatos. São aqueles porozinhos que podem abrir e fechar e que ajudam a planta a fazer a sua transpiração, que é eliminar vapor d'água. Fechou, filho? Fica atento, tá? Outro tecido curioso é o de condução. São dois, o xilema e o floema. O xilema, filho, são aqueles vasos que sobem na planta, transportando a seiva bruta, que é água e sais. É ele que vai levar água e sais minerais das raízes até as folhas. Aí quando chega lá na folha vai acontecer a fotossíntese e a planta vai produzir açúcar. Quem conduz o açúcar pela planta toda vai ser o floema. Então o floema transporta a seiva elaborada. Fechado isso? Mais uma curiosidade. As plantinhas têm um tecido que faz preenchimento, também pode armazenar substâncias e também pode participar da fotossíntese. Esse tecido é o parênquima. Fica ligado nele, tá, filho? Ele é o coringa. Ele é o tecido vegetal que acumula maior número de funções, tá? Então é ele que preenche espaços, promove armazenamento e realiza a fotossíntese. Por exemplo, imagina que na prova desse ano ele fala de uma planta que vive num ambiente sem água, tipo o bioma Caatinga aqui no Brasil. Uma adaptação que essa planta vai ter é armazenar água no seu caule, né? Para suportar aquele momento de seca maior. E onde é que ela armazena essa água? No parênquima, chamado parênquima aquífero, porque está armazenando água. Fechou, filho? Outro tecido importante é o de sustentação. Existem dois tecidos que são formados por fibras, né? Células compridinhas, que vão dar para a planta sustentação, rigidez. E isso é muito importante até para a planta dominar o meio terrestre. Porque para a planta viver na terra, ela tem que se manter ereta. E esse tecido aqui é fundamental. Aí são dois. O colênquima, que é o tecido que tem um pouquinho menor resistência, menor, e o esclerênquima, esse que é mais forte. As fibras dele são resistentes porque são envolvidas por lignina. Esse é lignificado. E atenção, filho, nas frutas,
você encontra bastante fibra de esclerênquima. Vou te dar um exemplo disso. Você pega o algodão, aqueles fios de algodão, né, do fruto algodão, aquilo são filamentos de esclerênquima, que são usados na indústria têxtil, que é para produzir roupa, por exemplo. Tudo bem? Mais uma. Existe um tecido na planta de secreção, tá? São os tecidos que secretam algum tipo de substância que ajuda o vegetal. Um deles que é famoso são os canais lacitíferos. E eles liberam o látex. E cuidado, filho, a função do látex é fechar os ferimentos que uma planta sofre. Então, o látex ajuda na cicatrização de ferimentos no vegetal. Fechado? E aí, filhotes, tudo certo? Muito bem. Então, anotem tudo que eu botei no quadro e o que eu disse durante a aula, tá? Mentaliza direitinho para a prova. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui no nosso vídeo ou pode mandar lá no Instagram também, tá? Renaque Almeida, que eu tô sempre ali para dar uma orientação para vocês, tá bom? Beijo!